Oi gente, tudo bem aí com vocês? E aí galerinha do segundo super? Oh meu Deus do céu, que saudade de vocês galerinha. Tudo bem aí? Tudo certo? E aí estão assistindo os vídeos tudo certinho aí na sua casa, tudo organizadinho, tá anotando tudo, né? Seguindo a apostila, né? Fazendo o cronograma certinho, seguindo o horário? Beleza, é isso aí que tem que fazer mesmo, tá? Para que no final a gente consiga vencer, se Deus quiser, tá? Gente, nós vamos continuar então a trabalhar com vocês aí a química orgânica, correto? Se você olhar nas suas anotações, na sua organização aí, você vai perceber que na aula passada nós estávamos falando de nomenclatura, né, de hidrocarbonetos, né, das formulinhas todas, né, na química orgânica. E agora na apostila 15, no módulo 44, lá na página 197, se você quiser conferir aí na sua apostila certinho, no seu caderno, na sua organização, você vai perceber agora que nós temos uma aula que envolve o ciclo alcanos e o ciclo alcenos. Gente, são compostos de cadeia fechada agora, tá? Pra gente dar nome. Porque até agora, se você observar, a gente vem falando da nomenclatura dos compostos de cadeia aberta, correto? Ou cadeia alifática, lembra? Ou acíclica, né? E agora a gente começa a falar dos compostos de cadeia fechada. Você lembra que nós classificamos os compostos de cadeia fechada em aromáticos, né, quando tem um anelzinho benzênico, né? E também eu falei para vocês sobre os alicíclicos, que são as cadeias fechadas não aromáticas, né? Então nós vamos recordar agora como é que a gente vai dar nome, né, a todos esses compostos para você, tá? Então nós vamos falar de hidrocarbonetos de cadeia fechada, correto, galerinha? Como é que fica aí, professor, o esqueminha? Renner, explica pra nós. Bora, vem comigo, gente, ó, pra vocês entenderem certinho. A gente começa falando dos cicloalcanos, ou ciclanos, ou ainda cicloparafinas, tá? Então você percebe aqui, ó, ciclo, cadeia fechada, alcanos, né? Ou seja, são ciclos que não apresentam dupla ligação. São ciclos saturados, né, gente? São ciclos que apresentam somente simples ligações, tá? Beleza. Toda vez que você tiver um ciclo alcano aqui, assim, você tem que colocar a palavrinha ciclo antes do nome da cadeia. Então, você vai dar nome para um composto. Aí você percebe que a cadeia é fechada. Ora, se a cadeia é fechada, basta você colocar o ciclo na frente do nome normal que a gente trabalha. O prefixo, né, o tipo de ligação e a terminação ou para hidrocarboneto. Lembra? Então não muda muita coisa não, só colocar o ciclo. Por exemplo, eu coloco uma cadeia assim, ó, fechada. Tá vendo, gente? Ó, um ciclo, né, com 4 carbonos. O que você faz? E outra coisa importantíssima, gente. Quando as cadeias são fechadas, elas podem ser representadas por figuras geométricas. Então você pega, por exemplo, ó, um 4 carbonos. Você poderia representar dessa forma, só um quadradinho. Você fala, Renner, a gente tem que saber que cada cantinho tem um carbono? Sim. Então, por exemplo, esse cantinho que tem um carbono, ele está com quantas ligações aqui no quadrado? 2. Então subentende-se que ele tem quantos hidrogênios? 2. Tudo bem, galera? Então fica subentendido isso. Isso é muito importante a gente lembrar. Tá bom, lindos? Beleza? Bom, então o que eu faço? Coloco a palavrinha ciclo na frente do nome. 4 carbonos, prefixo para 4, but. Gravou aí da aula passada, né? Ó, met, et, prop, but. Ex, ept, oct, non, dec. Tá? Met, et, prop, but. Importantíssimo. 4 carbonos, but. Só tem simples. Alcano, an. A gente usa an. Terminação, o. Certinho? Tranquilo? Pega, por exemplo, esse aqui, ó, é um ciclo, também a cadeia fechada. É uma cadeia fechada que tem quantos carbonos, gente? 5 agora, né? Ou eu poderia representá-lo assim, ó, tá vendo? Com uma figura geométrica, sem problema. Você fala ciclo de cadeia fechada, pente, 5 carbonos, an só tem dupla, terminação, o para hidrocarboneto, que é sempre o. Correto? Então fica aí a primeira dica importantíssima dessa aula. Você percebeu que a cadeia é fechada? Não podemos esquecer de colocar a palavra ciclo na frente do nome, que é o que vai diferenciar da cadeia aberta. Certo, meus amores? Chique demais? Bom demais, ó. Agora vamos falar dos cicloalcanos com um radical, porque esses que nós vimos, nós não temos nenhuma radical, nenhuma ramificação penduradinha nele, né? E se tiver alguma coisa penduradinha? Bom, não vai ser necessário numerar quando ele tiver um radical só. Tá? Então, por exemplo, eu coloco uma cadeia dessa, uma cadeia fechada com 3 carbonos, ramificada. Gente, uma coisa também que eu quero recordar com você é quando a cadeia é fechada assim, ramificada, a gente classifica ela como mista. Vocês lembram? Tá? Não esquece isso não. Fechada e ramificada é sempre mista, porque às vezes eles podem perguntar também. Bom, então você tem aqui o metil, que é o CH3, aqui é um hidrogênio, tranquilo, né? E aqui é um ciclo com 3 carbonos.
normal. Você fala metil, ó, do radical, não precisa numerar porque é um radical só, tá? Então não precisa se preocupar. Você fala metil, a cadeia é fechada, você coloca ciclo, 3 carbonos, prop, não tem dupla an, terminação O. Esse é o metil ciclo propano. Você poderia também colocar assim, ó, metil, hífen, ciclo propano, tudo junto, tá, gente? Usar o ou não o hífen aqui é facultativo. Então, sem problema, você pode usar se você quiser ou não, tá bom? Beleza? Então, super facinho. Se ele tiver apenas um radical, o que a gente faz? A gente não numera. A gente já coloca o nome do radical, mais ciclo, mais nome da cadeia. Agora, se o ciclo alcano, galera, ele tiver 2 radicais penduradinhos, aí a gente tem que respeitar uma ordem alfabética na numeração. Então, deve-se numerar em ordem alfabética. Você fala, professor, como assim numerar em ordem alfabética? Por exemplo, gente, você tem lá um radical terc-butil e um metil, tá? Lembra que o terc a gente desconsidera, a gente usa o B do butil? Lembra? Aqueles separados por hífen, os di, tri, tetra e os separados por hífen. Então vai lá, terc butil, separado por hífen, tiro o terc e uso o B do butil. E o metil, o B vem antes. Então eu começo a numerar a partir dele. Eu tenho um etil e um metil. Quem que vem antes? O E. Vem antes do M. Então eu começo a numerar a partir dele. Entendeu, gente? Então você vai numerar respeitando a ordem alfabética da numeração. Veja bem, a hora que a gente vai escrever o nome, é sempre ordem alfabética. Isso aí é fato. Tá? Na hora que você escreve o nome, os radicais têm que ser organizados em ordem alfabética. Aqui eu estou falando que, além disso, para numerar também em ordem alfabética. Tá, gente? Isso quando a gente estiver diante de um ciclo alcano com 2 radicais, 2 ramificações. Por exemplo, ó, coloco para você aqui, ó. Você tem 2 radicais. Esse radical aqui é o etil. Esse é o metil. Eu começo a numerar a partir de qual? Desse. E outra coisa, gente, sempre você vai rodar numerando de uma maneira a obter os menores números possíveis nos radicais, certo? Então, por exemplo, ó, se você subisse, ó, 1, 2, 3, 4, esse metil estaria no carbono 4. Descendo fica 1, 2, 3. Então é menor o 3. Então prefira sempre os menores números possíveis. Esse é o grande segredinho aí, tá? Então eu tenho 1, então eu numerei respeitando a ordem alfabética, começando no E, ao invés de começar no M, tá? E agora, além de numerar em ordem alfabética, a hora que você for escrever, também sempre escreva em ordem alfabética para todos eles, não só para com 2 radicais, não. 2, 3, 4, 1, 5 e assim por diante, tá? Então como é que fica aqui? Ó? Fica 1 etil, ordem alfabética, o E vem antes, 3 metil, ciclo com 5 carbonos, ciclo pente-an-o, ciclo pentano. Correto? Vamos lá. 2 radicais, respeita a ordem alfabética na numeração também. Tá? Agora, gente, e se você se deparar com um ciclo que tenha 3 ou mais radicais? Tá? Você fala assim, professor, e aí? Bom, geralmente mais que 3 radicais é um pouco mais difícil de cair, tá? Mais é 3, mas é o mesmo procedimento. Nesse caso, você não necessariamente vai respeitar a ordem alfabética. Nesse caso, galera, o que você vai fazer? Você vai numerar para obter os menores números possíveis nos radicais, mesmo que você ignore a ordem alfabética. Então o grande segredo é obter os menores números possíveis, com 3 ou mais radicais. Se fosse com 2, aí sim seria ordem alfabética. Agora 3, você vai numerar para ter os menores números possíveis. Quer ver? Por exemplo, ó, eu coloco essa cadeia aqui para vocês. Ó, cadeia fechada, né, gente? E você tem 3 radicais. Você fala, esse é o etil, aqui é metil e metil. Então eu vou começar a numerar daqui do etil em ordem alfabética, né? O E vem antes, aí você põe 1, 2, 3. Só que como você tem 2 metis aqui, vai ficar o quê? 3, 3 aqui no nome. De uma forma que se você começar a numerar aqui desses 2 metis, fica 1, 2, 3, fica 1, 1. 1, 1 é menor que 3, 3. Então é exatamente por esse motivo que eu vou começar a numerar daqui, mesmo ignorando a ordem alfabética, entendeu? Então vai ficar aqui, ó, 1, 2 e aqui 3, correto? Então, ó, comecei a numerar daqui, aqui é 3. Aqui tá 2, mas é 3, tá? Muito bem. Então, deixa eu só corrigir aqui pra você, ó. Aqui a gente tem que colocar 3. Ó, e aí, quando você for escrever isso, galera, olha só. Necessariamente, a hora que você for escrever, necessariamente você tem que colocar a ordem alfabética. Correto? Então, escrever sempre em ordem alfabética. Muito bem. Então, ficou lá 1 e 3. Então, fica lá, ó, 3 etil. Tá vendo, ó, a ordem alfabética? 1, 1 dimetil, ciclo butano. Entendeu por que eu comecei a numerar daqui? Certo? Se eu começasse daqui, daria 3, 3. Eu teria que colocar 3, 3. E o 3, 3 é maior que o 1, 1.
Sacou? Então a sequência menor possível é a que você vai usar. Por exemplo, esse aqui, ó. Você note que você tem 3 radicais. São 3 metis, mas você tem 3 radicais. Da onde você vai começar a numerar? Ó, eu vou começar a numerar daqui, porque aqui vai ficar 1, 1. Tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Mesma coisa. Então seria 1, 1, 3. Eu repito o 1 duas vezes, né? 3. Trimetil, porque são 3 metis. Ciclo, cadeia fechada. Pentano, porque são 5 carbonos. Entendeu? Então vamos recapitular aí certinho para você. Ó. Quando tiver um radical só, tranquilo, não precisa numerar. Quando tiver 2, numere em ordem alfabética. Quando tiver 3 ou mais, não é ordem alfabética. Mesmo que você ignore a ordem alfabética, você tem que ter os menores números possíveis nesses radicais. Esse é o grande segredo, tá? Ordem alfabética se aplica só quando você tiver 2 radicais penduradinhos no ciclo. Certo, galera? Beleza? Então é assim que você trabalha a nomenclatura do ciclo alcanos, né? De cadeia fechada aí. Agora, e o ciclo alceno, hein, gente? Ó, que pode ser chamado também de ciclo alqueno ou cicleno. Como o próprio nome está falando, vai ter cadeia fechada, só que é um alceno, então ele vai ter uma dupla, né? Aqui, gente, tem uma particularidade, ó. Necessariamente, na hora que você for numerar, a dupla ligação, ela tem que estar entre os carbonos 1 e 2. Só que, veja bem, então isso aí é fato, tem que estar. Só que tem que estar entre carbono 1 e 2, e aí você vai girar, vai numerar girando de uma forma que se obtenha os menores números possíveis nos radicais, como sempre, tá? Mas entre os carbonos 1 e 2 a dupla tem que estar, esse é o grande segredo, tá? Então, por exemplo, eu coloco aqui este, fechado. Não tem radical nenhum? Ah, então tranquilo, então só escrever o nome dele mesmo, ciclo, nome da cadeia, pente, 5 carbonos, agora tem dupla. Quando tem dupla é alceno, então você põe em terminação O, esse é o ciclo penteno, tá certo, pessoal? Ó, você pega, por exemplo, esse já tem radical. Aqui, gente, ó, como você tem um cantinho, é um CH2 aqui, ó, e um CH3. Isso aqui é um etil, tá vendo? Então, olha só a numeração como é que ficou. 1, 2, subindo, porque está mais próximo do radical, tá vendo? Se você fizesse 1, 2 descendo, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 no radical. Não, 1, 2, 3, então, entendeu? Então, você coloca a dupla entre os carbonos 1 e 2, de uma maneira que, conforme você vai numerando, você obtém os menores números possíveis no radical. Correto? Então vai lá. Ó, o que eu falo? 3-etil, que é o radical. Ciclo cadeia fechada. 6 carbonos agora. Aqui tá pente, gente. Na verdade é X. Deixa eu corrigir aqui para você, ó. Ciclo penteno, a gente coloca, na verdade, ciclo hexeno, que são 6 carbonos, né? Ciclo hexeno. Só um detalhe, gente. Você pode colocar ciclo hexeno assim ou assim, ó. Hexeno. Se você colocar com H, olha só, hexeno. Se você colocar com H, você pode colocar hífen separadinho. Ou se você colocar tudo junto, você pode também, ó, fazer com que a nomenclatura fique ciclo hexeno tudo juntinho, sem colocar nada. Aí você não põe o H. Se você fosse separar ciclo do hexeno, aí você coloca o H. Isso no caso do hexeno, tá? Que tem o H, tá bom? Mas não tem segredo não. Ó, vamos pegar outra aqui, ó, cadeia fechada também, com 6 carbonos e tal. Eu numerei, ó, 1, 2. Por que eu comecei desse aqui, ó, para ter o menor número possível aqui, ó? Será que só que é melhor... Como é que eu tenho que fazer? Necessariamente eu tenho que descer para cá. Por quê? Porque tem que ser 1 e 2. A dupla tem que estar entre os carbonos 1 e 2. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o que eu coloco lá, ó? Então no carbono 1 eu tenho um etil, ordem alfabética. No carbono 5 eu tenho um metil. Tranquilo, né? E aí, ciclo, ó, gente, 6 carboninhos, X, juntei tudo, em terminação O, tá bom? Então esse é o grande segredinho. Se tiver dupla, o que a gente faz? A gente coloca a dupla entre os carbonos 1 e 2 e numera para obter os menores números possíveis nos radicais. Certo, putchuquinhos? Agora, nas cadeias fechadas também nós temos aromáticos, né? E só para você recordar, os aromáticos são aqueles onde nós temos um ciclo, aquele ciclo de ressonância, aquela bolinha que representa 3 duplas ligações deslocalizadas no interior do ciclo. Vocês lembram? Deixa eu recordar com vocês aqui, ó. Esse, por exemplo, é o benzeno, que você tem que lembrar, ó. Lembra que nós falamos, ó? Você põe dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. São duplas conjugadas, duplas alternadas. Essas duplas elas ficam girando aqui dentro, viu, gente? Ó, isso faz com que você tenha aqui, na verdade, uma ressonância que a gente chama, que gera uma estabilidade muito grande para esse tipo de composto. Mas é só você lembrar que ele é o benzeno. Ele pode ser representado dessas 3 maneiras, 3 formas aqui, tá bom? É aromático. Existe o naftaleno, que é representado assim, que são 2
ciclos condensados. Existe o antraceno, que são 3 ciclos condensados. Existe o fenantreno, que são 3, e esse aqui um pouquinho para cima, tá? É bom saber isso. Não cai muito não, mas é bom você saber isso. O benzeno, logicamente, é o principal, tá bom? Então, esses são os compostos aromáticos. Agora, na nomenclatura dos aromáticos, a regra é a mesma coisa do ciclo alcânico. Igualzinho. Observe como é que era mesmo? Quando é um radical só, não precisa numerar. Quando são 2 radicais, numera em ordem alfabética, certo? E 3 ou mais, eu numero na menor sequência possível. Correto? Então, por exemplo, esse aqui, esse composto, gente, ele é muito famoso. Ele é um solvente orgânico muito usado em laboratório, que ele é chamado de metilbenzeno. Lembra que isso aqui é o benzeno, certo? Isso é conhecido como tolueno. Professor, é bom eu saber isso? Gente, muito bom, tá? Então grava aqui o metilbenzeno e o tolueno. Por exemplo, esse aqui, ó, 2 radicais. O que eu faço? Eu numero, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Mas não tem jeito, eles são simétricos, né? Então fica 1, 4 dimetilbenzeno. Tá vendo? Nesse aqui, por exemplo, ó, eu numero a partir do etil, porque 2 radicais é ordem alfabética. Então fica 1, 2. Então fica 1 etil, 2 metilbenzeno. Mesma regra do ciclo alcânico que a gente acabou de ver. Então não tem segredo, tá bom? Então toda vez que aparecer um anel aromático, ou anelzinho, ou 3 duplas ligações deslocalizadas, vocês vão chamar isso de benzeno, correto? Que é o nome da cadeia que a gente vai utilizar aí. Ou a gente pode chamar o metilbenzeno também de tolueno. Eu gostaria que você gravasse isso, tá? Gente, agora, eu quero mostrar um detalhe para vocês, que é o seguinte. Existe pro benzeno, tá? Uma nomenclatura especial em termos de posições. Como é que funciona isso, Renner? Gente, olha assim, ó, quer ver, dar uma olhada, ó. As posições 1 e 2, por exemplo, se você ligar um X aqui, ó, um elemento X aqui, ó, 1, 2. A posição 1, 2 aqui ela é chamada de orto, tanto para cá quanto para cá, ó, 1, 2. Então, pensa que o X, a posição do X é 1, 1, 2, aqui é orto. A 1, 3, ó, 1, 2, 3, é meta, chama meta, tanto faz para cá como para cá, 1, 2, 3. E a posição para, que dos dois lados vai dar sempre aqui, ó, que é a posição 1, 4, pode ver, ó, 1, 2, 3, 4, é chamada de posição para. Mas veja, a gente só pode chamar essas posições se for o benzeno, se for o anel aromático, tá? Composto que não tem aromaticidade, eu não posso usar essa regra, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, como é que você chamaria? Bom, é 1, 2, ó, 1, 2 dimetilbenzeno, não é? Bom, mas eu posso substituir o 1, 2, olha aqui em cima, gente, por orto, entendeu? Então você fala o quê? Orto, aí você substitui o 1, 2 dimetilbenzeno da mesma forma, entendeu? Ó, quer ver, ó? Agora se você tiver aqui, ó, posição 1, 2, 3. Se for 1, 3, você pode falar 1, 3 dimetilbenzeno. Ou substituir 1, 3 por meta. Você fala meta dimetilbenzeno. Entenderam, gente? E no caso do para, ó, tá na posição 1, 4. Você pode ver, ó, 1, 2, 3, 4. Posição 1, 4, o que você fala? 1, 4 de metilbenzeno. No lugar de 1, 4, você coloca o que, gente? O para, que é o para de metilbenzeno. Vocês entenderam? Tá? Então não esqueça. Só que isso aqui, né, não é muito usado. Pode aparecer sim, tá? Mas não tem uma incidência muito grande não. Mas, né? Então, grava aí. Só pro anel benzênico, hein? 1, 2, orto. 1, 3, meta. E posição 1, 4, para. Tá bom, galerinha? Não esquece isso, que existe a possibilidade de aparecer para nós aí, tá? Muito bem. Vamos fazer uns exercícios pra gente treinar, então? Simbora? Bom? Então, ele fala o seguinte, ó. Dentre os produtos químicos apresentados nas alternativas, assinale os que apresentam a fórmula molecular C4H8. Então, tem que respeitar a C4H8. Esse é o primeiro exercício de aplicação da tua apostila aí, tá? Que você tá aí, ó, a página 197, tá? Essa apostilinha tua aí. Bom, tudo bem. Aí você tem que respeitar essa fórmula, ele que é a soma dos itens corretos. Para eu saber se o nome está de acordo com a fórmula, eu vou ter que montar a forma estrutural dele para verificar se está batendo com essa fórmula molecular. Vamos montar então o 2-metilpropeno. Ó, gente, nesse caso não tem ciclo, tá? Então a cadeia é aberta. Tudo bem? Tudo bem, né? Prop 1, 2, 3 carbonos, propeno tem uma dupla, tá? E aí no carbono 2 eu começo a numerar a partir da ponta perto da dupla, então fica 1, 2, no carbono 2 eu tenho metil, correto? Por que isso aqui é verdadeiro? Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, tá aqui. Ó, 3, 6, 7, 8 hidrogênios, tá aqui. Bateu certinho com essa forma, entendeu? Ó, vamos pegar agora o 2, ó, 1 buteno.
But, 4 carbonos, coloquei. No carbono 1 eu ponho a dupla, porque é 1 buteno, tá vendo? Tá? Aqui no caso, gente, o cara usou uma nomenclatura um pouco mais antiga, porque a gente trabalha com o but1eno, lembra? Aqui ele colocou o 1 na frente do nome. Antigamente usava-se assim. Modernamente não está sendo usado assim não, tá? Mas nós vamos aceitar. Mas se você for escrever o nome disso aqui, você fala but, tracinho 1 do carbono, CH2, eno, correto? Do jeito que nós aprendemos. Bom, tem 4 carbonos? Tem. Vamos ver hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bateu certinho. Também serve de resposta. A4. Metilciclopropano. Tá aqui, ó. Ô, gente, escreve uma coisa. Quantos hidrogênios tem nesse carbono aqui, ó? Esse aqui, ó. Ele tá fazendo 3 ligações, não tá? Então ele tem um hidrogênio só. Aqui tem, tá fazendo 2? Tem 2 e 2. Então fica 2 mais 2, 4 e 1, 5. 5 e 3, 8. E 4 carbonos. Bateu certinho também, por isso que a 4 também tá correta. A 8 também. Ciclo butano, olha que legal, ó. Ciclo butano, ciclo, então cadeia fechada, né? But, 4 carbonos. Cada cantinho desse tem um carbono. Ele está fazendo 2 ligações aqui com o carbono mesmo, né? Então eles têm quantos hidrogênios cada carbono desse? 2. Então seria 2 aqui, 2, 2 e 2. Seriam 8 hidrogênios no total. Bateu certinho. Todas estão corretas, a soma dá 15. Certinho, galera? Tá aí esse primeiro exercício para vocês. Vou fazer mais, ó. Ó o 2. O 2, o tiozinho diz o seguinte: a estrutura correta para um hidrocarboneto alifático saturado, né? Vamos recordar. A cadeia alifática é a cadeia aberta, correto? Não pode ser aromática, tá? Então tem que ser a cadeia aberta ou fechada não aromática. Ela também é chamada de alifática. A gente usa mais o termo alifático para cadeias abertas, tá? Ele fala que tem que ser saturada também. Saturado, gente, só tem simples ligações. Aí ele fala que tem fórmula molecular C11H22 e que apresenta grupos etila e isopropila em sua estrutura. Ô, galera, vocês lembram que na primeira aula lá de nomenclatura eu passei uma tabela com os radicais? Então eu falei para vocês que a gente usa mais a terminação il para radical, mas pode aparecer a terminação ila também, tá? Mas a mais usada é o il. Então aqui o cara falou etila. O que é o etila? É o etil. O que é o isopropila? É o isopropil, tá? Então aqui se você for pensar em radicais, ó, isso aqui é um metil, isso aqui é um etil, isso aqui é um propil, ó, metil, propil, etil. Esse aqui é um etil, ó, 2 carbonos. Esse é um isopropil. Gente, vocês lembram que eu falei do prefixo iso, que abre tipo um Y na ponta, tá? Então isso aqui é um etil, ó, isso aqui é um isopropil. São esses dois que ele quer. Aqui é um etil e um 2, 3 e um propil, certo? Aqui, ó, na verdade, ele fala alifático saturado, tudo bem, tá? Aí tem que ter 11 carbonos, tal, tal, tal. Aqui, se eu for pegar a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou ter isopropil aqui, tá vendo? Ó, então realmente a resposta é a letra C, tá? Então, conhecer os radicais, lembrar que o prefixo iso, tá? Ele tem 2 na pontinha assim, ó, tipo um Yzinho. Fosse isobutil, seria a mesma coisa, 2 CH3 na pontinha assim, tipo um Y, só que com 4 carbonos. Esse aqui tem 3, dá uma olhada, ó. 1, 2, 3. Então esse é o isopropil. E esse é o etil. Beleza? Olha o exercício 3. Ó, a nomenclatura oficial do composto a seguir. Vamos lá. Gente, esse composto aqui de cadeinha fechada, então, o que ele tem? Ó, ele tem esse radical, que é o etil, certo? Ele tem esse radical, que é um metil. Esse aqui, que é um outro metil. Agora é um composto de cadeia fechada, como nós trabalhamos lá na aula teórica, né? Que tem 3 radicais, tá? Gente, quando ele tem 3 radicais, a gente tem que numerar em ordem alfabética? Não necessariamente. A gente, na verdade, tem que numerar para obter os menores números possíveis nos radicais. Ah, o Renner, mas e se tiver 2 radicais? Aí sim é a ordem alfabética, mas aqui é 3. Então, se eu começasse do etil, ficaria 1, 2, 3. Aquele exemplo que eu te dei, 3, 3 aqui, ó. Não. Então, o que eu faço? Eu começo daqui, ó. 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3, tanto faz, né? Para ficar 1, 1, porque são 2 CH3, tá vendo? Ó, então fica 3 etil, tá aqui. 1, 1 dimetil, ó, gente, tá vendo? Cadeia fechada, ciclo, 4 carbonos, but, an, terminação o. Realmente a resposta seria a letrinha E. Tudo bem? Então não se esqueça, tá? Ó, se tiver um radical só, não precisa numerar. 2 em ordem alfabética. 3 ou mais, menor sequência possível. Esse é o resuminho. Chique? Beleza? Vamos fazer mais, ó.
Tô pegando o proposto seu lá, a página é a 199. Acha ele aí, galera. É o exercício 6. Tá bom? Logo na sequência sua aí. Dê o nome do composto a seguir utilizando o sistema IUPAC. Beleza, IUPAC que é a nomenclatura oficial, né? Gente, se a gente for dar nome aqui, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que identificar os radicais. A cadeia fechada. Note que essa cadeia aqui, gente, ele é um ciclo o quê? Isso aqui é um ciclo alceno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 carbonos aqui, hein, gente? Ó, aqui eu tenho CH3, CH3 e esse outro aqui, certo? Bom, se eu tenho 7 carbonos, o que eu faço? Como é que chama esse radical aqui, gente? Esse radical aqui, ó, ele é chamado... Ó, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? E esse carbono é terciário. Lembra que nós chamamos isso aqui de terquibutil? Vocês lembram? Muito bem. Esse aqui é o metil, 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 né? E aí, quando você tem a dupla, o que você tem que fazer? Você tem que numerar sempre colocando os números 1 e 2 na dupla. Tudo bem? Vamos lá, então? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1... Renan, por que você vai descer? Ué, porque descendo fica os menores números possíveis nos radicais. Correto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, como é que fica lá? Ó, ciclo. Ó, eu só vou ajeitar aqui, ó. Aqui ficou ciclo. Ó, hepteno. Hept, 7 carbonos em terminação O. Tá? Ah, eu coloquei o H. Beleza, eu coloco o hífen. Ah, eu não vou colocar o H, professor. Tem problema? Não, eu posso tirar o H, assim, ó, sem problema, tá? E deixar tudo juntinho, hepteno. Da mesma forma que a gente fez com o hexeno aquela outra hora. Tudo bem? Beleza? Então, assim, ó, os radicais, tal, os numerozinhos. E aí você fala assim, por que 5 terquibutil? 5 terquibutil, porque a gente desconsidera o terc e usa o B do butil. Certinho? Aí fica aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, tetrametil. Tetrametil são 4 metis, né? Ciclo, cadeia fechada. Hepteno em aqui, porque tem essa dupla, tá? Então, gente, o segredo é esse. O segredo é sempre você colocar o quê? A dupla no carbono 1 e 2. E numerar girando de uma forma que se obtenha os menores números possíveis nos radicais que estão penduradinhos na cadeia ali. Tá certo? Beleza? Então a gente faz dessa forma. Ó, eu gostaria agora de pedir para você fazer esses exercícios na sua casinha, correto? Gente, nós estamos aí na apostila 15. Esse é o módulo 44, correto? A Química Minha 232. E a página, gente, é a 199. Quero que você faça o 8, o 10, o 11, o 13, o 12 e o 14. Deixa eu te falar uma coisa, ó. O que nós discutimos nessa aula aqui? Só para você colocar o pezinho no chão aí na sua casa, ó, pra você fazer essa tarefinha. Nós falamos de nomenclatura de cicloalcanos, cicloalcenos e aromáticos. No cicloalcanos, o que a gente faz? Se ele tiver um radical só, não precisa numerar. Se ele tiver 2 radicais, você numera em ordem alfabética. E se ele tiver 3 ou mais radicais, você numera obtendo os menores números possíveis nesses radicais. Lembre-se que na hora que você for escrever o nome, é sempre ordem alfabética. Para escrever, é sempre ordem alfabética. Não tem regra. Tá? Não vai oscilar. Sempre. Eu estou dizendo para numerar. Tá? 1, radical não numera. 2, ordem alfabética. 3, menor sequência possível. Se for ciclo alceno, se tiver uma dupla dentro do ciclo, necessariamente a dupla tem que estar entre os carbonos 1 e 2. E a hora que você girar numerando, você tem que girar, logicamente, obtendo os menores números possíveis nos radicais. Certinho? Depois você tem os aromáticos, que é a mesma regra do ciclo alcanos, né? 1, não precisa numerar. 2 radicais, numera em ordem alfabética. 3, menor sequência possível. Lembrando que nos aromáticos, a gente tem aquele lance do orto, meta e para. Vamos recordar rapidinho? Quais são as posições? Ó, toda vez que for posição 1, 2, a gente usa o quê? Orto. Toda vez que for posição 1, 3, a gente usa o quê? Meta. E se for posição 1, 4, a gente usa para. O 1 é sempre aquele que a gente parte dele e vai numerando. Por exemplo, 1, 2, na sequência já é a posição 1, 2. 1, 2, 3, já é a posição 1, 3, tudo bem? E nunca esqueça de uma coisa também, gente. Se aparecer um ciclozinho aromático para vocês e tiver um CH3 pendurado, que é um metilbenzeno, lembra que eu falei para vocês, não esquece que esse cara chama tolueno, tudo bem? Tolueno é o nominho dele, tá bom?
Ah, gente, espero que você tenha gostado dessa aula. Preparei também com muito carinho, certo? Manda bem aí na sua casa, faz esses exercícios aí pra mim, organizado, segue o horário, viu, gente? Tudo organizadinho, porque nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, a organização ela vai falar mais alto, tá? O cronograma de estudo, seguir o horário, seguir as nossas recomendações, fazer a tarefa certinho, tá? Não deixa de visualizar isso certinho, não, tá bom? Tá? Espero que você tenha gostado, um grande beijo pra vocês, tô com muita saudade, tá? Mas em breve nós vamos estar juntos, se Deus quiser, novamente, tá bom? Tá? Um grande beijo pra vocês e manda ver nessa tarefa pra mim. Tchau, gente!